Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Estamos iniciando mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre o nascimento de Moisés. Capítulo 2 do livro do Êxodo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, dá licença que eu vou colocar os óculos, senão não consigo ler. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Vejam que história linda. O faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. Apenas as meninas poderiam viver. Porque o povo de Israel já era maior do que o povo do Egito. Então, este casal teve um filho e por 3 meses conseguiram escondê-lo. Mas não é possível esconder uma criança por muito tempo, né? Vocês que são pais sabem disto. Depois de 3 meses, ela não teve mais como manter o menino escondido, então ela resolveu não jogá-lo no rio para ele morrer. Ela teve uma ideia, ela fez um cesto. Ela passou piche, ela passou betume, de modo que não entrasse água no cesto. E ela então colocou o seu filho dentro, e a irmã mais velha de Moisés, uma mocinha já, foi acompanhando a distância para ver o que iria acontecer com seu irmão. Interessante que o relato diz que a filha de Faraó desceu ao rio Nilo para tomar banho. E ela viu o cesto. E quando ela pegou o cesto, o menino estava chorando. Um menino de 3 meses de vida. Ela amou o menino e ela decidiu, contra a vontade do seu próprio pai, que ela iria cuidar do menino. Imediatamente, quando ela pegou o menino, a irmã do menino, muito embora a filha de Faraó não soubesse disso, teve uma ideia. Chegou e disse: olha, a senhora quer que eu chame uma hebreia para cuidar do menino? Ela achou interessante a ideia. E Deus é tão maravilhoso que a mãe de Moisés voltou a cuidar do seu filho e agora ganhava salário para cuidar do seu próprio filho. Deus é incrível. Quando Ele quer agir, nada
pode impedi-lo. Depois que o menino cresceu, ela o levou e a filha de Faraó o adotou e lhe deu o nome Moisés. O tempo passou, Moisés foi instruído com toda a sabedoria do Egito. Moisés era príncipe, uma vez que ele era filho da filha de Faraó. Moisés era príncipe do Egito. Certo dia, ele saiu e foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. E ele descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. E ele viu um egípcio espancando um dos hebreus. Além deles trabalharem forçado, eles eram sempre acompanhados por guardas do faraó, por soldados do faraó, que os obrigavam a trabalhar arduamente. Moisés olhou para lá, Moisés olhou para cá e viu que não tinha ninguém vendo. Ele pegou o egípcio, matou ele e escondeu ele na areia. No dia seguinte, Moisés saiu de novo para ver os hebreus. E ele viu 2 hebreus brigando. E ele perguntou para o agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, ele procurou matar Moisés. Então Moisés fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. Na terra de Midian, ele parou à beira de um poço e chegaram 7 moças. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Só que aproximaram-se alguns pastores. Elas eram pastoras de ovelha. Apareceram outros pastores de outros rebanhos e começaram a expulsá-las dali, porque eles queriam tirar água primeiro que elas. Moisés, mais uma vez, se achando o cara, ele veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Então as moças voltaram para a casa de seu pai, Reuel, e ele achou estranho, perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar na casa daquele homem. Este homem, Reuel, deu a Moisés sua filha Zípora por esposa. Moisés teve um filho com Zípora e chamou o seu nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, o avô de Moisés. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus.
ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então agora Deus entrará com providência para libertar o povo da escravidão do Egito. Hoje, o Egito é o mundo e as pessoas estão sofrendo no mundo, mas as pessoas não se importam com Deus. Todavia, eu quero te dizer uma palavra. Eu gosto de terminar meus vídeos assim. Deus te ama muito. Deus é apaixonado por você. Deus te ama tanto que Ele decidiu que Ele não pode viver separado de você. Então Ele teve um plano. Ele veio aqui, Ele sofreu, Ele morreu numa cruz, só porque Ele te ama. Não faz muito sentido isto. Um Deus tão grande, tão poderoso, se importar comigo, que sou pó, se importar com você. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Não importa se você é um bom marido, não importa se você não trai sua mulher, se você não trai seu esposo, não importa se você faz doações, não importa se você não fala palavrões, não importa se você frequenta uma igreja, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Então nós veremos o livramento que Deus concedeu ao povo de Israel, resgatando-o, tirando-os com mão forte da terra do Egito. Só que este Moisés, com 40 anos, que se achava, ele vai ter que passar por uma longa experiência antes para ser preparado para voltar ao Egito. E vocês vão amar a história, porque eu amo essa história. Este Israel que nós temos hoje, que foi fundado em 1948, aliás, com um voto de um brasileiro, voltou a ser nação em 19 de abril de 1948. E um brasileiro deu o voto de Minerva, ou voto de desempate. Este Israel é o mesmo Israel que nós estamos falando aqui, milhares de anos atrás. E vocês verão o cuidado que Deus tem com Israel, porque Ele fez a promessa a um homem a quem chamou de amigo, Abraão. As gerações passaram, mas o povo de Israel sabia que eles eram um povo especial diante de Deus, porque Deus havia feito a promessa a Abraão, confirmou a Isaque e cumpriu em Jacó. Assim eu termino esse vídeo, desejando que Deus te abençoe e que você possa valorizar o amor de Deus por você. Deus é apaixonado por você e Ele quer ter você por perto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.